Hoje eu vou gravar uma série de 3 vídeos do edifício Duda Neves, aprofundando em alguns assuntos. Mas nesse primeiro eu vou responder algumas perguntas gerais que apareceram por aqui. Vou começar lendo o comentário do GP, que eu achei muito divertido. Primeiro a gente berra maravilhosa, depois curte o vídeo e só então assistimos. Nem eu, que não entendo nada, adoro esse tipo de vídeos. Abraços, Regina. Então você já pode dar seu berro, dá seu like aqui embaixo e se liga para acompanhar todas as respostas da sequência. Frank Will. No caso, o piso frio do quarto será instalado antes dos fechamentos de gesso acartonado ou será levantado em alvenaria e depois assentado? Nesse apartamento com os 3 quartos, esse terceiro quarto ele é reversível. Então, o que nós fizemos? Ele já foi projetado para que as paredes elas sejam construídas em drywall, para que essa parede seja facilmente retirada, transformando o apartamento num apartamento de 2 quartos mais amplo. Bom, eu contei nos outros vídeos que o terceiro quarto, que é o quarto reversível, ele vai receber o mesmo piso da sala. Ele vai ter o piso frio para facilitar essa integração dos espaços. E as paredes que dividem esse quarto com a sala serão feitas em drywall. Então, o piso entra primeiro, seguindo a paginação da sala, e depois entram as alvenarias de drywall, para quando elas forem retiradas, já existir a continuação do piso por baixo. Juliana Lima fez uma pergunta mais técnica. Quero muito as informações técnicas. Eu não entendi muito bem a questão do afastamento em relação ao recuo que você fez. Poderia me explicar melhor? Não entendi o porquê de recuar a cobertura. Achava que os afastamentos só valiam no terreno. O 8º andar, ele é o primeiro andar do apartamento de cobertura. E nele eu tive que usar aquela estratégia que eu contei no primeiro vídeo, que foi recuar esse andar em relação aos andares tipo, para que eu conseguisse resolver o problema do afastamento do prédio. Bom, gente, no primeiro vídeo da série Vamos Projetar, eu expliquei um pouquinho da legislação, de como que a gente resolve as questões da legislação. E uma delas, uma das mais importantes, é referente aos afastamentos. O que acontece? O afastamento lateral, a largura desse afastamento é diretamente proporcional à altura do prédio. Então, para um andar, a gente tem um afastamento obrigatório. Para 2 andares, a gente tem um afastamento um pouquinho maior e por assim vai. Normalmente, a gente tem um prédio que tem uma fachada toda reta. Então, a gente vai contar o afastamento obrigatório como o lá de cima, o da pior situação. Por exemplo, se eu precisasse ter 1 metro para o primeiro andar, 1,10 m para o segundo e 1,20 m para o terceiro, e eu fizesse meu prédio todo retinho, eu ia ter para os 3 andares aquele 1,20 m, que é o máximo exigido. Só que a gente pode fazer esse escalonamento. Eu posso ter para cada andar, para cada altura, o afastamento dela. Então, nesse prédio, para os andares tipo, eu usei o afastamento da altura máxima exigida para o último andar tipo, ou seja, para 6 andares de apartamento, eu precisava de 3 metros de afastamento. Então, eu coloquei 3 metros. Mas para 7 andares de apartamento, eu já precisava de 3,30 metros. Então, nesse 7º andar, eu coloco o afastamento de 3,30 metros só para ele. E no 8º andar, eu precisava de 3,60 metros. Então, eu posso ter 3,60 metros de afastamento só para aquele andar. Foi isso que eu fiz. Por isso que o andar da cobertura e a cobertura da cobertura são recuados em relação ao conjunto dos apartamentos tipo. Leonardo Viana. Oi, Rê, fazendo a íntima. Quanto ao cálculo de uma piscina ou spa, é feito pontual, ou seja, não posso mudar o lugar da minha piscina na minha cobertura? Geralmente sim, Leonardo. Seria muito caro a construtora entregar toda a laje externa calculada para receber aquela carga, sendo que normalmente ela é pontual, ela está em algum canto da cobertura. Então a gente faz essa previsão, a gente faz a locação desse spa em projeto. O cálculo estrutural é feito em cima dessa locação e a gente sabe que ali a gente pode ter aquela carga adicional. Isso para quando a gente vai construir o spa. Se você já tem um imóvel que já tem uma piscina ou um spa ali, dificilmente você poderia deslocá-lo de lugar. Para você fazer isso, é necessário você fazer uma consulta
de preferência com o próprio calculista que projetou esse prédio ou com a construtora que construiu, para você saber se existe carga prevista em outros pontos daquela laje. Caso contrário, meu conselho é não mude nada de lugar. Jardel Vicente. Regina, eu só estou na dúvida sobre essas vagas de garagem. O carro da frente só vai poder sair quando o de trás não estiver? Poderia explicar como isso vai funcionar? O projeto está demais. E o acesso da garagem que está nesse andar do lado direito, praticamente no mesmo nível. A gente tem uma pequena rampinha de acesso e depois lá no fundo mais 11 vagas de garagem, totalizando 27 vagas. Complementando um pouquinho as informações sobre legislação que eu contei no vídeo anterior, aqui em BH a lei nos fala que para apartamentos maiores que 90 metros quadrados nós precisamos ter 2 vagas de garagem. Mas apartamentos menores que isso, nós podemos ter apenas uma. Sim, Jardel, é isso que acontece. Uma vaga está presa, mas essas 2 vagas, elas pertencem ao mesmo apartamento. Eu já contei nos vídeos anteriores que esses apartamentos, eles contam com 2 vagas de garagem e alguns deles possuem vagas presas. O CL me fez uma série de perguntas, a maioria técnicas sobre instalações, que eu ainda vou responder para vocês, vou preparar vídeos específicos sobre isso. Ele quer saber sobre saída de esgoto, infraestrutura de ar-condicionado, lógica, elétrica e tal, sobre instalações de água e gás, mas ele quer ver mais detalhes de cortes e vistas desse prédio, mas ele me pediu também maiores detalhes sobre as esquadrias. E aqui eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre essas esquadrias. Nas salas desses apartamentos, na fachada que está mais virada para leste e sul, ou seja, que recebe menos insolação, nós temos esquadrias piso-teto, ou seja, a esquadria vai desde o piso até a laje de cima do apartamento. Nos outros cômodos, nós temos esquadrias normais, de altura com peitoril de 1,20 m, janelas de correr, tudo de alumínio. Em todo o apartamento as esquadrias serão de alumínio. E quando a gente tem esquadrias especiais, como essas, por exemplo, piso-teto, nós temos que trabalhar vidros especiais também, que são vidros de segurança. A gente precisa que esses vidros eles sejam laminados. São vidros que têm uma película, são 2 vidros, na verdade, unidos por uma película de proteção. Então, se esses vidros sofrerem algum impacto e se quebrarem, eles não vão se soltar, eles vão ficar presos nessa película. É um vidro de proteção, é um cuidado que a gente tem que ter a mais nesse tipo de esquadria. Fora isso, o resto é esquadria comum, esquadrias de qualidade, mas esquadrias comuns. Tiago Lopes. Pelo que eu entendi, na planta tipo, o lavabo tem acesso pela área de serviço. Se esse acesso fosse pelo corredor, não seria melhor? É isso mesmo, Tiago. O lavabo tem acesso pela área de serviço porque, na verdade, ele não é um lavabo, ele é um banheiro de serviço. Esse banheiro, ele já foi um mix de banheiro de serviço e de lavabo, lá no projeto básico. E depois nós fizemos algumas modificações nesse projeto durante a fase do executivo, até ele chegar nesse ponto. Nos próximos vídeos dessa série, eu vou explicar direitinho essa situação e mostrar as plantas do projeto básico e do projeto executivo. Você vai poder visualizar isso que eu estou te falando aqui agora com mais detalhes. Muitas outras perguntas foram referentes a instalações e a transição de pilares. Eu achei bacana porque muita gente quis, são assuntos mais técnicos, mas muita gente me pediu. São vídeos que eu vou preparar com um pouquinho mais de cuidado, eu quero sentar com o calculista para repassar alguns conhecimentos, para ter uma aulinha específica sobre isso, para trazer um conteúdo bem resumido, bem compacto e bem didático para vocês. Da mesma forma com as instalações. Os assuntos são muito complexos, então eu preciso resumir isso de forma que eles fiquem mais compreensíveis e os vídeos fiquem interessantes. Se tiver mais dúvidas, é só perguntar nos comentários que eu respondo tudo. E se gostou do que já foi respondido, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.